E as conversas entre Corinthians e Juventus da Itália por André esquentaram. Não dá para dizer que o acordo está fechado, mas a coisa tem evoluído. Eu já havia contado para vocês 2 semanas atrás sobre uma videoconferência que aconteceu entre Corinthians, Juventus e os representantes do atleta. Nesse meio tempo, de 14 dias, a Juventus acenou com uma proposta mais próxima daquilo que o Corinthians pede. Hoje o Timão exige 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, pelos 70% dos direitos a que tem nesse negócio. Importante registrar que o presidente Osmar Stabile quase vendeu o André ao Milan por 17 milhões de euros durante o primeiro semestre. O Stabile chegou a aceitar a proposta, mas diante da pressão de torcedores e do então técnico do Corinthians, Dorival Júnior, o Stabile recuou e desistiu da negociação. O Milan se irritou e saiu da jogada. A Juventus surge como esperança, até porque o Corinthians precisa vender atletas. A estimativa, a necessidade de uma arrecadação com transferências de jogadores nessa janela da metade do ano de algo na casa dos 25 milhões de euros. Ou seja, nem a venda do André por si só seria suficiente para suprir toda essa necessidade. Volante revelado na base do clube, hoje com 19 anos de idade, e que disputou em 2026 29 jogos com 5 gols marcados. Desses 5, 2 foram na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, na vitória contra o Grêmio por 3-1 lá em Porto Alegre. Já o Corinthians deu sinal positivo para que Pedro Raul se acerte com o Internacional. Colorado está de olho em um centroavante, mas o negócio por empréstimo só sairá se o Internacional assumir 100% dos salários do jogador. Pedro Raul ganha no Corinthians hoje R$750 mil por mês. Vamos falar do Coringão, tem muita coisa para falar do Sport Clube Corinthians Paulista. O Corinthians está recebendo muitas sondagens, né, de clubes da Série A, clubes da Série B, por jogadores que não estão sendo utilizados pelo técnico Fernando Diniz. Pedro Raul, Charles, André Ramalho. Só que o Corinthians tem sido duro em relação a esses jogadores, e eu tenho informado, já trouxe isso com exclusividade para vocês, em relação ao Pedro Raul. Isso foi exclusiva minha em relação ao Pedro Raul, que o Corinthians só quer emprestar o Pedro Raul se o clube que for ficar com ele por empréstimo pagar os 100%. Eu até expliquei, lembra do caso Félix Torres, que eu fiz essa pergunta então, né, para as fontes. Mas e o Félix Torres, que vocês aceitaram 50%? Aí eles alegam que o Félix Torres é porque estava insustentável, né, a situação dele no clube, com a torcida, ninguém queria mais ver o Félix Torres, né, ali no Corinthians. Então, enfim, o Corinthians só vai emprestar pagando 100%, isso dificulta muito, tá? Porque tem sondagens aí por vários jogadores, né? O próprio Guinegão, né, o Pedro Raul, o André Ramalho, o Charles, o Alex Santana, eu acho que esse não tem, porque não me informaram sobre ele. Mas vários jogadores que não estão sendo utilizados pelo técnico Fernando Diniz, os clubes interessados, o Curitiba, por exemplo, né, o Vitória da Bahia, Criciúma, vários clubes aí interessados em jogadores do Corinthians, mas o Corinthians não quer liberar se eles não pagarem o 100% do salário. No caso, o Pedro Raul, já expliquei ontem aqui, tá? Foi o Corinthians que ofereceu e o Inter não quis, tá certo? Então, ó, deixa o like, comente aqui embaixo, me fala o que você acha dessa postura do Corinthians no mercado da bola. Tá certo o Corinthians ou não? Isso é uma boa pergunta, hein? Comenta aí. Treino aberto na Neoquímica Arena na próxima segunda-feira, né? Visando o jogo contra o Remo, meu amigo, porque o Coringão, né, volta a campo, né? Vamos ver o Corinthians oficialmente, né, jogando na próxima quinta-feira, às 19h30, né, pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena contra o Remo, e o Corinthians na segunda-feira vai ter um treino aberto, mas não é aberto para a torcida, tá certo? Vai ser aberto somente para a imprensa, e os jogadores vão treinar na Neoquímica Arena por um simples motivo, vão testar o gramado, né? O Corinthians realizou a troca total, né, do gramado da Neoquímica Arena durante a Copa do Mundo, tá? O Corinthians aproveitou a Copa do Mundo, né, o calendário, e vai fazer essa atividade aí para adaptar o elenco, aproveitou o calendário para realizar a troca, né, do gramado, e isso é muito importante, desse novo gramado da Neoquímica Arena. Vamos ver coisas diferentes também, tá? Como, por exemplo, né, além da troca do gramado, o Corinthians, né, começou a limpeza, não terminou a limpeza ainda, tá, gente? Então não estranhe se você vê sujeira lá, né, ainda não terminou. O Corinthians removeu as cadeiras, né, do setor sul, acho que isso que é o mais impressionante, né? Enfim, é isso, né? O Corinthians mexendo aí, mudando a Neoquímica Arena e, né, atualizando a Neoquímica Arena. Deixa o like, comente aqui embaixo.
Olha só, me falaram que 3 clubes estão interessados no André, e eu descobri 2, a Juventus, que eu havia trazido também com exclusividade, e o Fenerbahçe. Esses clubes estão interessados no André, e tem mais um clube também do futebol europeu, né, que o Corinthians, enfim, não quis me revelar qual clube é esse, né, é bom a gente ficar com o sinal de alerta ligado, porque pode ser até o clube que venha levar o André, apesar que a Juventus estava na frente do Fenerbahçe. O valor eu já falei para vocês, o Corinthians quer 20 milhões de euros pela parte dele, né, para vender o André para o futebol europeu, tá certo? Então a gente vai ter que aguardar, porque não chegaram ainda propostas oficiais, por enquanto somente as sondagens, então não houve ainda nenhuma proposta oficial, né, para o Corinthians vender o André, tá? Não tem sondagem, desculpa, não tem proposta oficial, mas tem muitas sondagens, inclusive desses clubes, né, clubes grandes e que pagam, né, bem na Europa. O próprio Fenerbahçe não dá para brincar, porque eles fazem boas contratações também. Então o André interessa muito, tá certo? Interessa muito aí aos clubes europeus. O Corinthians já definiu o valor, agora quem pagar mais leva. O Corinthians vai meter o leilão e tá certo. Quem pagar mais leva, por isso que o Corinthians tem que esconder valores, esconder informações, para não atrapalhar nenhum tipo de negociação. Enfim, onde jogará o André? É o que eu falo, o André tem mais chance de ser vendido do que o Bidon, e dificilmente vai ser jogador do Corinthians no segundo semestre, a não ser que algum clube queira contratar o André e deixá-lo aí no segundo semestre desse ano e utilizá-lo somente a partir do ano que vem, tá bom? Deixa o like, comente aqui embaixo, tem muito mais informação exclusiva para você. O Corinthians não vai pagar o transferban até a abertura da janela de transferências na próxima segunda-feira. A janela abre dia 20. Não vai pagar. O Corinthians deve passar a primeira semana, né, ou até a segunda semana, com um transferban aí na janela de transferências, tá? Samir, o que está acontecendo? O presidente Osmar Stabile prometeu aos jogadores que eles são prioridades. Enquanto o Corinthians não pagar, né, não quitar os direitos de imagens, né, que estão atrasados, e qualquer dívida com o elenco, o Corinthians não paga o transferban. Então, a prioridade, né, são os atletas. E são valores altos, porque se você for imaginar aí de direitos de imagem, você tem 15 milhões para pagar, né? É o valor do transferban do Martínez e do Charles, por exemplo. Então, o dinheiro que o Corinthians conseguir, a prioridade é o elenco corintiano. E nessa daí eu acho que o Osmar e a diretoria, né, do Corinthians estão corretos, né? Porque se você paga o transferban e segue com os salários dos atletas, porque o direito de imagem não deixa de ser um salário atrasados, você arruma um problema lá. A gente já viu o Hugo jogando em direta, enfim. Então pega mal, né? O Corinthians contratando o jogador, pagando o transferban e não pagando os atletas. Então a prioridade, né, será o elenco corintiano. Então o transferban na primeira semana, o Corinthians vai continuar ainda na janela de transferências com o transferban, né? Marcelo Paes deu uma entrevista no Jogo Aberto, disse que o Corinthians na janela não teria o transferban, mas já vai começar com o transferban, tá? A primeira semana começa com o transferban e a segunda semana também a chance existe, porque o Corinthians vai correr atrás da grana para pagar os atletas. O Corinthians prometeu semana que vem pagar os atletas, então pode ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, entendeu? E aí já fica outra semana, então aí depois vai ter que correr atrás da grana para outra semana, se não pegou a grana ainda para pagar os jogadores. Meu amigo, esse é o Corinthians, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.